Cartas do Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas às novas igrejas, pastores e amigos, a fim de orientar, encorajar e corrigi-los. A maior das cartas foi escrita com um propósito específico ou foi dirigida a uma questão ou problema específico. Romanos. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta aos cristãos de Roma. Onde? Corinto. Quando? 57 anos depois de Cristo. Por quê? Para mostrar a lei, a fé, a salvação e a vida do justo. Principais capítulos: Fé cristã, Evangelho 1 a 8, Israel 9 a 11, Vida cristã 12 a 16. Versículo-chave: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12, 1, 2, parte A. 1 Coríntios. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta à igreja em Corinto. Onde? Éfeso. Quando? 56 anos depois de Cristo. Por quê? Para confrontar o problema da divisão, da imoralidade e para incentivá-los a amarem-se uns aos outros. Principais capítulos: divisão 1 a 4, moralidade 5 a 11, dons espirituais 12 a 14, a ressurreição 15 a 16. Versículo-chave: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 1 Coríntios 13, 4, 5. 2 Coríntios. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta à igreja em Corinto. Onde? Filipos. Quando? 56 anos depois de Cristo. Por quê? Para defender seu chamado apostólico e para tratar dos enganadores. Capítulos: características apostólicas 1 a 7, ofertas 8 a 9, a defesa de Paulo 10 a 13. Versículo-chave: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 9. Gálatas. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta às igrejas da Galácia. Onde? Ásia Menor. Quando? 50 a 55 anos depois de Cristo. Por quê? Para alertar contra o legalismo e defender a justificação pela fé, bem como a sua autoridade apostólica. Principais capítulos: a defesa de Paulo 1, 2, justificação pela fé 3, 4, a vida cristã 5, 6. Versículo-chave: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Efésios. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta à igreja em Éfeso. Onde? Prisão em Roma. Quando? 60 a 64 anos depois de Cristo. Por quê? Para mostrar aos cristãos o que significa ser um seguidor de Cristo, incentivá-los na caminhada espiritual. Principais capítulos: bênçãos espirituais 1, 3,
A vida cristã, 4:6. Versículo-chave. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, 9. Filipenses. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta à igreja em Filipos. Onde? Prisão em Roma. Quando? 60 a 64 anos depois de Cristo. Por quê? Para expressar o amor e o afeto de Paulo pelos filipenses. Principais capítulos: Alegria da vida, 1. Humildade de Cristo, 2. Final da corrida, 3. Agradecimentos e saudação, 4. Versículo-chave: Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses 2, 14, 15. Colossenses. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta à igreja em Colossos. Onde? Prisão em Roma. Quando? 60 a 64 anos depois de Cristo. Por quê? Para confrontar heresias e exortar os cristãos. Principais capítulos: Ações de graças, 1. Obra de Cristo, 1 e 2. Final da corrida, 3, 4. Saudações finais, 4. Versículo-chave: Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Colossenses 2, 9, 10. 1 Tessalonicenses. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta à igreja em Tessalônica. Onde? Corinto. Quando? 49 a 54 anos depois de Cristo. Por quê? Para enfatizar o retorno de Cristo e reforçar a necessidade do compromisso. Principais capítulos: Fé e exemplo, 1 e 3. Viver para Deus, 4. Retorno de Cristo, 4 e 5. Versículo-chave: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 16, 23. 2 Tessalonicenses. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta à igreja em Tessalônica. Onde? Corinto. Quando? 50 a 54 anos depois de Cristo. Por quê? Para enfatizar o retorno de Cristo e encorajar os cristãos. Principais capítulos: Elogio e encorajamento, 1. Retorno de Cristo, 2. Oração e trabalho, 3. Versículo-chave: Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. 2 Tessalonicenses 3, 4, 6. 1 Timóteo. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta a Timóteo. Onde? Roma. Quando? 64 anos depois de Cristo. Por quê? Para remover uma falsa doutrina e sugerir uma liderança apropriada para a igreja em Éfeso. Principais capítulos: Dificuldades em Éfeso, 1. A liderança da igreja, 2 e 3. Os falsos mestres, 4. Disciplina, 5.
Conselhos de Paulo a Timóteo 6. Versículo-chave. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. 1 Timóteo 4, 12, 13. 2 Timóteo. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta a Timóteo. Onde? Prisão em Roma. Quando? 65 a 67 anos depois de Cristo. Por quê? Para incentivar Timóteo a permanecer fiel no ministério apesar do sofrimento. Principais capítulos: Ações de graça. 1. Incentivo a manter-se fiel. 2. Autoridade da palavra de Deus. 3. Viver piedosamente. 3 e 4. Versículo-chave. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de tomá-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 15, 17. Tito. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta a Tito. Onde? Roma. Quando? 64 anos depois de Cristo. Por quê? Para incentivar a igreja em Creta a praticar as boas obras. Principais capítulos: Instruções a Tito, 1. Viver por fé, 2 e 3. Instruções finais, 3. Versículo-chave. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3, 4, 7. Filemão. Quem é o autor? Paulo. Qual o assunto? Carta a Filemão. Onde? Prisão em Roma. Quando? 60 anos depois de Cristo. Por quê? Para pedir a Filemão que perdoe e receba Onésimo, um escravo fugitivo, como a um irmão. Principais capítulos: Saudações 1 e 3. O amor e a fé de Filemão 4 e 7. O pedido de Paulo 8 e 22. Saudações finais 22 e 25. Versículo-chave. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve sua própria vida. Filemão 17, 19.